Shalom, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós chegamos então ao último vídeo do livro de Joel. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Então, nós já vimos os gafanhotos e o dia do Senhor e já começamos a estudar a restauração e a vitória. E nós paramos no vídeo passado dizendo que tanto Pedro quanto Paulo usaram esta última parte que nós vimos, a partir do capítulo 3, nos seus ensinamentos. Tanto Pedro, quando ele estava falando o seu discurso lá no Pentecostes, que é contado para nós em Atos 2, 16 até o 21, quanto Paulo na sua carta aos Romanos. Então, vejamos lá. Pedro usou esta menção quando ele diz o seguinte, 2,16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. É o que a gente vai ver mais para frente agora. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é a mesma passagem de Paulo em Romanos 10, 13, quando ele explica que será salvo aquele que invocar o nome do Senhor. Paulo, em Romanos 10, 13, que ele reflete o verso 32, Ele diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele explica isso e traz para nós o grande plano de Deus para a salvação das nossas vidas. O profeta, então, ele detalha o dia de Yahvé. Então, ele vem agora do capítulo, do verso 1 ao 14 do capítulo 3. Ele detalha por que esse dia é necessário. Meu querido, não existe como resgatar o povo, não existe como abençoar o povo, não existe como derramar o Espírito de Deus sobre nós, se nós não passarmos por um dia de juízo. O julgamento é para dizer quem vai, quem não vai receber perdão, quem vai receber perdão, bênçãos e Espírito, e quem vai receber a punição, o castigo. Então é necessário esse julgamento, é necessário passar pelo crivo de Deus. O juiz justo, ele irá fazer esta observação. Ele vai derramar o seu Espírito, sim, e ele também vai resgatar, sim. E aí, como Joel fala e como Pedro explica no Pentecostes, e aí todo mundo começa a falar em línguas, ou seja, derrama do Espírito de Deus sobre nós. Ele explica também como os sinais e as maravilhas vão acontecer. Haverá um julgamento universal, por isso esses sinais e essas maravilhas cósmicas, tudo, Sol, lua, estrelas, terra, ou seja, isto tudo estremecendo, enegrecendo, isso tudo é um julgamento universal, porque o próprio Senhor fala para o profeta que o julgamento será de todas as nações, o juízo será aplicado a todos.
Absolutamente todos, absolutamente todos. Então ele fala aqui que Tiro, Sidom, que são os fenícios lá no norte, os filisteus lá no sul, o Egito lá no sul, Edom lá no sul, eles serão julgados. E aqui se fala especificamente destas localidades, não de outras, porque às vezes, dependendo do profeta, ele fala de outras localidades, mas aqui foi mencionado apenas eles, os fenícios, os filisteus, Edom e Egito. Por que eles vão ser julgados? A palavra fala que eles não só fizeram guerra, saquearam, mas eles também usaram de maldade para com o povo de Deus. E ele conta aqui que os filhos dos judeus, os escravos, eles eram escravizados e eles eram vendidos para comprar vinho, vendidos para pagar prostituta, vendidos para um momento apenas, ou seja, eles usaram a vida, eles venderam como se fosse uma mercadoria, como se fosse um objeto, o povo santo de Deus. Amado, aquele que te vende, aquele que te guerreia, aquele que te saqueia, estes terão que prestar contas com o Senhor no grande e terrível dia do Senhor. Por quê? Porque você é dele. Porque você é de Deus. E Deus vai cobrar tudo o que fizeram na tua vida e na minha vida, porque nós somos dele. Assim como Deus cobrou e vai cobrar tudo o que fizeram para o povo dele, ele o fará conosco, porque nós também somos seu povo. Nós também somos de uma aliança, não a aliança do Sinai, mas a aliança da cruz. Então, todo aquele que te vender como escravo, todo aquele que te tratar como objeto, todo aquele que te tratar como mercadoria, todo aquele que te saquear, todo aquele que fizer guerra contra você, vai ter que se explicar no grande e terrível dia do Senhor. É isso que está escrito aqui. Isso vai acontecer em um lugar chamado Vale de Josafá. Onde é que fica esse vale? Ninguém sabe, porque na verdade não existe um lugar com o nome Vale de Josafá. Vale de Josafá, Josafá quer dizer decisão. Então aqui não é um lugar, mas é uma situação. É um ambiente de julgamento. É como se fosse uma sala de tribunal, que ele chama Vale da Decisão. Vale de Josafá. É o caráter legal e de tribunal que Deus vai impor para todas as nações. A palavra diz que eles vão ser chamados, todas as nações vão se congregar, vão ser chamadas para estar diante dele no Vale de Josafá. E Deus então vai dizer, muito bem, vocês queriam brigar com o meu povo, então venham brigar comigo. Muito bem, vocês fizeram isso com o meu povo, então venham agora ter comigo. Deus chama estas pessoas para pelear, para guerrear. Alguns autores entendem que este Vale de Josafá é o Armagedon, é o lugar do Armagedon, é o lugar onde Deus e os seus anjos vão guerrear com as forças do mal. E aqui nós vemos que quem vive pela espada morre pela espada. Então é a lei de Talião. Ah, você guerreou com o povo de Deus, então você vai morrer guerreado, em guerra com Deus. Você tocou no povo de Deus, então você vai ser tocado agora. Deus, ele primeiro age como um promotor, aquele que acusa. Por que ele está acusando? Porque este povo fez maldade.
Eles foram rebeldes e eles não respeitaram o que era de Deus. Eles tocaram na terra de Deus, eles tocaram no povo de Deus, porque o povo foi vendido como se fosse mercadoria, como se fosse objeto. Eles tocaram na herança do Senhor, porque eles mataram, dilapidaram, saquearam e fizeram todas as maldades possíveis. E quando o povo estava fugindo dos seus inimigos, eles entregavam e eles matavam. Todo o direito de propriedade do Senhor foi tocado. Então o próprio Senhor foi afrontado. Então o próprio Senhor vai primeiro acusar, depois decidir e depois executar. Deus vai proferir um juízo, vai proferir uma decisão. Por isso, Vale de Josafá é o vale da decisão. É o vale do veredito. Ele vai dar a decisão dele. O povo dele vai ser resgatado. Vai ser dada a retribuição para o povo dele, mas vai ser dada a retribuição apropriada para as outras nações. Os seus filhos e as suas filhas das outras nações serão escravizados, como eles fizeram com o povo de Deus. Eles serão vendidos, como eles eram todos povos do povo do mar, eles vão ser vendidos para um povo do deserto, para os sabeus. E olha que Deus começa a fazer isso já no tempo de Artaxerxes. Artaxerxes III, ele escraviza Sidom. Alexandre grego, Alexandre o Grande, escraviza Tiro e Gaza. Então ele já começou. A guerra é uma guerra santa porque Deus foi afrontado, porque o seu poder, o seu domínio foi afrontado. Então agora Deus levanta os seus valentes, os seus fortes e poderosos. Mas quando eu sou forte e poderoso, meu querido, o que é um gafanhoto que você consegue pisar em cima? Mas um gafanhoto foi levantado por Deus. Se Deus é poderoso para levantar um gafanhoto, quanto mais Ele é poderoso para te levantar como valente. E Ele diz assim, 3:10, diga ao fraco, eu sou forte. Quem está dizendo isso? Deus está te dizendo isso. Deus está falando isso. Fraco, fale, eu sou forte. Amado, pegue isso como palavra para você. Eu sou forte. Porque você pode ser o gafanhoto levantado por Deus para executar o juízo de Deus, para executar, melhor, os planos de Deus. Nós somos fortes, não por mim, nem você por você. Nós somos fortes no Senhor. Depois de chamar todos, depois de dar o veredito, Deus diz na sua palavra, a colheita está pronta, a seara está pronta, as uvas estão maduras, os cereais estão maduros. Então agora começa a colheita. Agora começa as uvas começam a ser pisadas para fazer o mosto, para fazer o vinho. A maldade já está madura e às vezes Deus se demora até amadurecer. Às vezes a gente pensa, puxa, por que está demorando tanto? É para amadurecer. Quando está bem maduro, aí vem e faz a colheita. Quando está bem maduro, aí vai e faz a prensa
das uvas. Por que isso? Porque como está maduro, já pode executar o julgamento. Este é o vale de Josafá, este é o vale da decisão. Este é o grande e terrível dia de Deus, o dia de Yahvé. É um dia de trevas, é um dia de ceifa, é um dia de pisar a uva, é um dia de trevas. Neste dia, o tempo termina. Não tem mais tempo, não tem mais chance, não tem mais nada. Já acabou. Acabou, inclusive sol, lua, estrela, como nós falamos no vídeo passado. Todas as fontes de luz, o sol, a lua, as estrelas, que é a luz direta e a luz refletida, elas são referência de tempo e de orientação. Então, dia, noite, semanas, meses, norte, sul, leste, oeste, isto tudo vai terminar. Deus desfaz tudo isso. Não tem mais referência, não tem mais tempo, não tem mais orientação. Tudo foi destruído, porque Deus fez isto. Agora se ouve uma voz trovejante, uma voz de leão, um rugido de leão. E este rugido de leão, primeiro esta voz trouxe a existência. E ele fez tudo com a voz dele. Se o amado ler em Gênesis, ele diz, façamos. E Deus falou e Deus fez. Faça-se pela voz do Senhor. Agora esta mesma voz vai abalar, vai destruir. Este rugido vai ameaçar as nações. Mas este rugido não vai te dar medo, não vai te pôr em risco, porque este leão é o leão que fez o julgamento, é o leão que te abençoa. Então, para nós, este rugido é de proteção, ele está rugindo contra os nossos inimigos. Para eles, é um rugido de ameaça. Para nós não tem ameaça. Para nós não tem céu escuro. Para nós não tem terra tremendo. Para nós não tem escuridão. Por quê? Porque nós estamos aninhados debaixo das asas do nosso Deus. É Deus que nos guarda. É Deus que nos protege, é Deus que está conosco, que está rugindo ao nosso lado, não contra nós. Deus disse que Ele estaria presente, Deus se faria presente entre nós. Emanuel, Deus conosco. A presença é a proteção de Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Por que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza? Porque Ele está conosco, Ele tem a presença dEle conosco. E porque Ele é zeloso, nós já explicamos isso, Ele respondeu ao nosso lamento, ao nosso clamor, e Ele veio com a sua presença. Então, toda destruição para nós é revertida. Para eles é destruição, para nós não. Para nós é revertido em bênção, é revertido em prosperidade. Aquele mosto que era vergonha passa a ser prosperidade, passa a ser bênção. Agora eu tenho gado para produzir leite. Agora eu tenho correntes e fontes de água, ribeirões que inclusive saem debaixo do trono de Deus. Água em abundância. Água que dá pelas canelas
da água que dá pelos joelhos, água que dá pela cintura e água que não dá mais para ficar de pé. Abundantemente. E o que era o vale de Josafá vira vale de Sitim. O que é Sitim? Sitim é vale de acácia, né? E o que é acácia? Acácia é uma madeira nobre. É uma madeira nobre usada para construir o tabernáculo, para construir a arca, para construir o altar. Aquele que era o local de habitação de Deus, feito por acácia, agora está significando o que para nós? Nós seremos o tabernáculo do Senhor. Nós passaremos pelo vale de Josafá, mas nós entraremos no vale de Sitim. Amado, nós passaremos pelo vale de Josafá, mas nós entraremos no vale de Sitim. A presença e a santidade de Deus é o bem mais profundo que nós possamos querer. E aqui nós temos o significado disso. Aqui nós temos um resumo do que é o dia de Yahvé, o dia depois do dia, o vale de Sitim, porque ele garante vingança contra os nossos inimigos. Eles serão assolados, devastados e desolados, porque eles fizeram isso conosco. Ele realça a santidade de Jerusalém e a santidade do povo, a minha santidade e a tua santidade. Ele restaura não só a terra, como a vida do povo. Ele traz refrigério, porque nós entraremos no Vale das Acácias e nós seremos o tabernáculo do Senhor. Ezequiel enxergou isso. E Ezequiel disse para nós: o Senhor está ali. Yahvé chamar. João sabia disso e disse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o mesmo João anteviu, porque nós não vivemos isso ainda, ele anteviu: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. Amém, amado? Bons estudos.